O Átila resolveu fazer um vídeo dizendo que preços ficarão mais altos no longo prazo porque algoritmos vão entender melhor o seu comportamento, coletar informações, saber mais coisas e com isso vão conseguir cobrar preços mais altos de você. E ele tem alguns argumentos econômicos ao longo desse vídeo. Eles estão todos errados, mas é interessante que são várias presunções e argumentos feitos sobre o processo de mercado, sobre o livre mercado, que são comuns. Ele não inventou realmente nada, ele só está repetindo baboseira genérica que se usa para criticar o livre mercado. E eu queria explicar, queria tomar essa oportunidade desse vídeo dele para explicar essas coisas para vocês não caírem nesses erros comuns. E pessoal, lembrando, saiu uma fake news recentemente de que eu teria desistido da minha pré-candidatura de vereador aqui em São Paulo. Isso é mentira. E inclusive eu preciso lembrar vocês de que o prazo para transferir o seu título de eleitor para onde você vai votar, de onde você mora, está terminando, vai acabar agora em maio. Então assim, vai resolver isso aí, porque também eu quero apoiar um monte de candidatos a vereador esse ano e seria muito paia se vocês não pudessem ajudar eles também, assim. Então, vai. Domi, coloca o link na descrição pro pessoal, coloca assim, pessoal, o link da descrição para atualizar o lugar do título eleitor é esse aqui. Bota o link lá, pode ser? Continuando com o vídeo. Em resumo, o vídeo dele é um anúncio. Ele está anunciando um produto de um VPN que ajuda a esconder sua localização, etc, etc. E o vídeo é sobre como algoritmos, como inteligência artificial, como monitoramento através de cookies, várias coisas diferentes podem ser feitas para colher dados seus, para entender o sistema operacional, o computador que você está usando. Tipo, se você estiver usando um Mac, vão te cobrar mais porque presumivelmente você tem mais dinheiro. Se você está num país que tem uma renda mais alta, eles vão te cobrar mais, etc. E ele está explicando quais são as formas diferentes que isso acontece, e ele no começo do vídeo anuncia que ele tem esse produto, né, que te ajuda a combater isso um pouco. Mas implícito ali dentro tem vários argumentos de isso é ruim, pô, livre mercado e tudo mais. Ele não entra explicitamente nisso, mas tá subentendido ali, muita gente pode cair nesse tipo de coisa. Então a primeira coisa que você precisa entender, o primeiro grave erro que ele comete ao longo desse vídeo, é você pensar que o livre mercado, ou que o processo de mercado, de empresas surgirem e desenvolver produtos, e nós clientes aprendemos coisas, fazer isso, que isso é tipo xadrez. No sentido de que xadrez tem um fim, tem um checkmate, ou um empate no final, sei lá, todo mundo perde todas as peças, fica 2 reis no tabuleiro. Mas enfim, o ponto é que tem um fim, certo? Você dá um checkmate, acabou. Então, implícito ali, o argumento é o seguinte: empresas podem usar algoritmos para subir muitos preços, cobrar muito de você, e é isso aí. Acabou. Agora a gente tá ferrado e não tem mais o que fazer, senta e chora, tem que ter regulação estatal e tudo mais, e não. O Ludwig von Mises, que é o grande cara da escola austríaca, ele sempre falava: o mercado é um processo. Ele está constantemente acontecendo, ele não tem um fim. Então toda vez que você tem situações, toda vez que você tem problemas, que você tem dificuldades, que você tem desafios, toda vez que alguém ganha uma vantagem, todo mundo pode olhar e responder a isso. Que meio que faz com que o Átila se refute no seu próprio vídeo, no sentido de que ele diz que esse é um problema aqui e tudo mais, você está anunciando uma solução. Pensa o seguinte, tem uma coisa muito legal na indústria de programação que se chama Bug Bounty. O que é isso? É uma recompensa por bugs. Várias empresas pagam isso. Como é que funciona? Se você encontrar um bug no meu site, numa empresa, no meu sistema, blá, e você pode trabalhar para mim ou não, tanto faz. Mas alguma coisa que vai me causar um prejuízo. Se você me explicar qual é o bug e me der a solução, eu te pago. Porque é mais barato. Se você encontrar uma coisa que vai me dar um prejuízo de 100 mil dólares e me der a solução, eu te pago 20 mil dólares. Então é uma recompensa aberta para você encontrar erros. Isso existe no meio de programação. Mas se você pensar, o processo de livre mercado, uma economia sem regulação estatal pesada em cima que vai fazer tudo parar, é uma constante bug bounty. Ok? Então assim, empresas vão usar isso para os algoritmos para cobrar mais caro das pessoas e tudo mais. Tá bom, quanto que elas vão faturar mais por ano com isso? Sei lá, joga um número. 10 bilhões de dólares? 100 bilhões de dólares? Tá bom, vamos 100 bilhões de dólares. Digamos, não sei, tô inventando. Então isso significa que existe uma bug bounty de 100 bilhões de dólares para alguém que possa criar uma solução para isso. Então anunciar para as pessoas. E falar, tá aqui. Que é o que ele mesmo faz no vídeo dele. Sei lá. Outra
coisa também que não faz sentido ali é essa ideia de que preços podem então subir indefinidamente ou vão subir no longo prazo por causa disso, e não tem nenhuma real motivo para você imaginar isso, porque não só eu te expliquei o processo de mercado, disso, de as pessoas encontrarem soluções, mas tudo mais, mas ausente impressão de moeda estatal, isso é, o Estado explicitamente intervindo para desvalorizar a moeda, e ausente, eu não vou nem dizer qualquer intervenção estatal, ausente intervenção média ou pesada, você pode ter um Estado pequeno, mínimo, etc. Ainda está errado, ainda é ineficiente, mas você vai ter desenvolvimento econômico, você vai ter aumento da produtividade, da capacidade das pessoas de produzir mais com menos esforço, e isso vai significar que nós temos mais produtos com menos custos, isso vai significar que nós vamos ficar mais ricos e que o preço das coisas vai cair, que é a tendência de longo prazo das coisas. Você não tem isso quando estados intervêm e congelam o processo de mercado, ao ponto em que não vale mais a pena investir, ao ponto em que não vale mais a pena empregar, então a economia não se desenvolve. Um grande país que é um excelente exemplo disso é o Brasil, em que você tem tudo que você precisa para fazer um desenvolvimento econômico, só que basicamente é ilegal fazer isso. Ok, isso pode acontecer. Agora, o que você vê com as tecnologias no mundo, e o que você vê no processo ao longo da história da humanidade, é coisas que eram estupidamente, imbecilmente caras 50 anos atrás, hoje sendo triviais ou até obsoletas, porque a gente já fez até coisas melhores do que isso. Esse é o processo do longo prazo, não aumentos de preços. E você pode até fazer um argumento de que algoritmos podem, de alguma forma, subir os preços. Mas para você dizer que então preços teriam que subir no longo prazo, você teria que falar que essa força vai ser maior do que a força de desenvolvimento econômico e aumento de produtividade da humanidade. E aí eu quero o estudo. Aí eu quero a sua conta. Eu vou rir dela no fim das contas, claro. Mas eu gostaria que você apresentasse alguma evidência ou argumento a favor disso, além de eu acho que sim. Porque alegações fantásticas exigem provas fantásticas. E um terceiro ponto importante que tem no vídeo dele presumido, mas ele fala num momento explicitamente, é que você vai ter colusão entre empresas. E é um argumento de anti-monopólio, de vai dar monopólio no capitalismo, etc, etc, que é comum. É uma baboseira total, não tem a menor fundamentação, mas é extremamente comum, e eu sou fascinado como você tem vários argumentos econômicos que são completamente errados e não tem nenhuma base ou verdade por trás deles, e que você pode jogar na mesa e todo mundo vai ficar... sim, lógico. Óbvio. Quem que discordaria disso? Tipo, o livre mercado causou a crise de 29. É absurdo, mas enfim. Monopólio é um deles. E ele fala disso, não, porque empresas podem combinar preços pra... Vamos lá. Em um livre mercado, empresas podem tentar combinar preços. Presumivelmente para subir eles, certo? Então isso vai fazer com que a lucratividade delas suba. Em algum momento, alguma delas vai pensar, tá, mas aí eu posso cobrar um pouquinho a menos e pegar todo o market share de todo mundo. Então todo mundo cobrava 10, agora vocês combinaram de cobrar 20. Então eu posso cobrar 16 e quebrar todos vocês e ganhar 60% a mais. Por que eu não faria isso? Porque eu não tenho nenhum incentivo para colaborar com vocês. Essa é a lógica. E isso resulta no fato de que não existe nenhum caso documentado de combinação de preços, de monopólio, acontecendo em livre mercado. Isso só acontece quando você tem uma intervenção estatal significativa que dificulta a entrada de competidores ou que fixa preços. Aí você consegue ter isso. Porque às vezes podem falar assim, mas Rafael, posto de gasolina. Posto de gasolina no Brasil, às vezes tem cartel e tudo mais. Tá, você abrir um posto? A entrada de competição no mercado de posto de gasolina no Brasil é livre? É fácil? Não, você tem certificação da Agência Nacional de Petróleo, você tem, não é nem o custo de você fazer algumas coisas assim, mas você tem todos os certificados, você tem coisas de burocracia da prefeitura que podem te barrar e que estão à venda e que normalmente são compradas, são pagas por propina, sim, para evitar concorrentes. Tanto que, trabalhando em nível municipal, a gente aqui no Ideias Radicais tem uma equipe que é o Gabinete de Liberdade, que a gente assessora vereadores e agora prefeitos para como implementar liberdade econômica na cidade deles. Uma das coisas que a gente faz é revogaço. Então a gente revisa toda a legislação de uma cidade, olha uma por uma e fala o que tem aqui. E é muito normal a gente encontrar uma lei que é do tipo,
É proibido abrir um posto de gasolina a menos de 2 quilômetros de outro posto de gasolina. Eu te dou um abraço se você acertar qual é o negócio do vereador ou prefeito que propôs essa lei. É extremamente normal. Então, assim, e é legal, obviamente, a gente sempre coloca essas leis para revogação porque ela é inconstitucional, mas só porque ela é inconstitucional não quer dizer que ela não vai ser passada e colocada em vigor e multada em gente. Brasil. Mas o ponto é, essa ideia de competidores vão combinar preços e explorar você só funciona quando você tem grandes barreiras de entrada estatal. Em um livre mercado isso não acontece, tanto que não existe caso na história. Não é documentado isso. Mas ainda assim ele joga lá essa ideia de que empresas vão combinar preços e tudo mais. Empresas podem usar o preço da outra como referência, mas não tem nada de errado nisso. O que me leva ao último ponto, que é implícito ali tem um valor moral, tem um julgamento moral sendo colocado de que como ousam essas empresas tentar cobrar mais? Obviamente você não vai ficar feliz de saber que uma empresa está tentando cobrar mais no seu produto. Você gostaria que tudo fosse de graça. Ao mesmo tempo, você, quando vende os seus produtos, serviços ou o seu trabalho, ou quando você vai fazer coisas de lazer no seu dia a dia, você faz a mesma coisa. Ou você, na hora de ser contratado, sei lá, alguém te propôs, vou te contratar por 2.500, você falou, que é isso, 2.000 fecha. Não. Algum de vocês já fez isso? Não. Em todas as suas relações, você tenta extrair o máximo do que o outro lado vai dar pra você. Por quê? Porque você se valoriza, porque você não se odeia. Se você não faz isso, você precisa de terapia, você se odeia. O que a gente tá falando aqui é, na verdade, sobre a moralidade do lucro. Implícito ali no vídeo tem isso de, mas as empresas malvadonas estão querendo cobrar mais. Se você fosse um funcionário dessa empresa e o seu salário dependesse do faturamento dela, o que é o caso, você gostaria que a empresa cobrasse mais, certo? Ou ela pode cobrar muito menos e falir, daí vai todo mundo pra rua. É uma opção. Mas e se não tivesse lucro? Bom, se não tivesse lucro, por que você faria qualquer coisa? Porque isso significa que... Porque você não tá banindo, tipo, lucro contábil. Você tá falando assim, eu tô banindo a noção de pessoas terminarem com mais do que elas começaram. Tá. Se eu não posso terminar com mais do que eu comecei... Por que eu literalmente faria qualquer coisa na minha vida? Não tem sentido. E aí você pode pensar, não, mas é que lucro é exploratório. Também tem essa ideia de que alguém perdeu para que eu ganhe. Tá bom, nós hoje somos infinitamente mais ricos do que a gente era 100 anos atrás. Quem que foi roubado? Riqueza e produtividade aumentam ao longo do tempo. A gente não tem uma quantidade fixa de riqueza, de maneira que quando alguém tem lucro, significa que alguém perdeu. Quando alguém tem lucro, significa que quem pagou falou, eu prefiro comprar isso aqui e te dar o meu dinheiro do que ficar com o meu dinheiro. Eu estou ganhando. E quem está vendendo está falando, eu prefiro ficar com o seu dinheiro do que ficar com esse produto. A tentativa de maximizar o retorno em cima disso é uma tentativa de alocar recursos de uma forma racional, uma coisa que o Attila inclusive menciona no vídeo dele, aonde produtores... onde fabricantes, onde fornecedores de produtos ou serviços estão perguntando ao mercado implicitamente quem precisa disso mais, é quem vai pagar mais. Eu posso jogar isso aqui para um monte de gente que não precisa e daí quem precisa vai ficar sem. Eu posso falar quem precisa mais paga mais e as pessoas que precisam dos produtos e serviços vão levar a eles porque não existem coisas infinitas no planeta Terra. Só que algumas pessoas ficam chateadas com isso e gostariam que tudo fosse de graça. Aí eu não sei o que falar. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.